Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Ochoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o texto teatral, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 69 LP 50 e a EF 06 LP 52. E os descritores são os D6 e o D13. As habilidades em destaque se referem à elaboração do texto teatral a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo, explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação, reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de narrador, explicitando as marcas de variação linguística e retextualizando o tratamento da temática. Referem-se também à representação de cenas ou textos dramáticos, considerando na caracterização dos personagens os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas, os gestos e os deslocamentos do espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. Os descritores se relacionam com a identificação do tema de um texto e com a identificação das marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente filipetas de papel com algumas ações escritas, tais como tomar banho, pintar uma parede, estudar, etc. E um caixote que será utilizado como um palco. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade de dramatização que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1, 2 e 3. Após a leitura da superdica apresentada na questão 4, caso os alunos ainda apresentem dúvidas sobre qual gênero textual será estudado, citem outras dicas para que eles consigam chegar à resposta correta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto.
Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Professoras e professores, a dramatização ou apresentação teatral realizadas no contexto escolar é de grande valia. Isso porque possibilitam a melhor compreensão dos conteúdos, além de promover uma socialização, aumento da criatividade, memorização, entre outros fatores positivos na construção do conhecimento dos alunos. Valorizem esse momento. A proposta da resolução das questões de 2 a 6 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e elucidem possíveis dúvidas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após esse momento, perguntem aos alunos se eles já sabiam de tais informações sobre o gênero textual, texto teatral e elucidem possíveis dúvidas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um equipamento multimídia para a exibição de um trecho do filme O Alto da Compadecida. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade apreciativa do gênero textual estudada em uma situação real de uso. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É orientado que os alunos grifem no texto as partes que indicam como as personagens devem falar ou se movimentar, ou seja, as rubricas. O termo rubrica designa um pequeno comentário escrito que tem a função de orientação de algo que está sendo executado ou de um lembrete para uso posterior. As rubricas são usadas nos roteiros de cinema ou teatro para indicar gestos ou movimentos dos atores, em pautas musicais ou em textos litúrgicos para orientar as celebrações. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 2 a 5 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto cada par de acordo com os objetivos que traçarem. Destaquem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem o momento da leitura oral do texto do quadro Quer Saber Mais, que será feita por um aluno, para observar o nível de fluência leitora dele. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades,
cada uma com um objetivo específico, que no entanto se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Enfatizem para os alunos a importância da etapa do planejamento para a escrita de um bom texto. Incentivem os alunos a realizarem o preenchimento das tabelas apresentadas nas questões 1 e 2 de forma autônoma, mas fiquem atentos sobretudo àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual, texto teatral. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Destaquem para os alunos a importância de consultarem seus planejamentos para a escrita dos seus textos. Se necessário, revisem com eles as principais características do gênero texto teatral. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente tesouras, fita crepe, folhas de cartolina preta, palitos de artesanato e uma lâmpada de mesa. Esses materiais serão necessários para a confecção de um teatro de sombras. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Nas questões 1 e 2 foi proposto aos alunos uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática.
Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!